Um Superman que só apanha, um monte de bicho que ninguém explica, uma bagunça danada. Gostei. Finalmente o filme do nosso Superman, do James Gunn, a nova DCU, estreou. Todo mundo estava ansioso, só se falava nisso nos últimos 2 anos, eu acho. E ele está entre nós. Aqui a gente vai falar de todo o filme sem spoiler, tá? Então vou fazer aqui a crítica, uma análise, tudo o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Dá uma nota lá no final. E você que já sabe, se inscreve no canal, clica no gostei, compartilha com os amigos. E vamos embora falar desse filme que tá todo mundo amando, mas tem coisas a serem pontuadas aqui, tá? O filme já começa de uma maneira que eu gosto bastante. Ele começa com tudo já está estabelecido. Ele não quer mostrar a origem de nada, então ele passa lá umas letrinhas dizendo como é esse universo já para você se habituar, né? Então ele, Metal Man já existe há 30 anos, há 3 anos o Superman apareceu para a população e há 3 horas ele apanhou de um cara e aparece lá já ele caindo e todo machucado, que é aquela cena que a gente tem no trailer. Então aí o filme já começa mandando essa mensagem de que não vamos explicar nada, todo mundo já sabe qual é a origem do Superman, todo mundo já sabe que vai ser um universo cheio de super-herói, não precisa estar aqui fingindo que as coisas estão aparecendo agora, já existe, bola pra frente, vamos falar de outra coisa. Isso eu acho bacana porque isso dá tempo pra gente explorar outros assuntos que não seja a origem do Lanterna Verde, o que é, a Mulher Gavião de onde vem, e o Superman, e Krypton, e a Fortaleza, enfim, não, já tem tudo, vamos embora, segue o baile, todo mundo já está acostumado com o super-herói, vamos contar essa história. E a outra mensagem, óbvio, é o Superman no chão ensanguentado, que já fala aí, como eu disse no trailer, eu acho que é uma grande mensagem para os fãs do Zack Snyder, do Snyderverse, onde tem aquela frase do Batman: você sangra porque ninguém tinha visto na vida o Superman sangrar. Então era algo que era impossível praticamente no outro universo. Então aqui ele já fala, velho, aqui ele é vulnerável, aqui ele vai apanhar, aqui ele vai cometer erros, então já toma ele aí todo ensanguentado e tentando se restabelecer. Eu acho que isso é legal. Eu acho que, não que eu seja um hate, que eu não gostasse do Snyderverse, tá? Inclusive eu gostava pra caramba do Snyderverse. Mas, se é pra mudar, vamos mudar e vamos trazer outra abordagem pro personagem que funciona muito bem também. E, cara, essa é a maior revolução que o James Gunn traz aqui para o filme do Superman. Ele traz uma cara nova, um otimismo, ele traz uma leveza e ele traz um Superman mais humano para esse universo que ele tá. Mas tirando isso, cara, é um filme de super-herói colorido, divertido, com ações boas, que é dinâmico e acontece um monte de coisa e é gostoso de assistir, mais ou menos como a Marvel fazia há um tempo atrás, filmes bons, divertidos, leves e coloridos. Então aqui ele não reinventa o gênero super-herói no cinema, ele não traz algo de super novo, não, ele traz uma abordagem diferente para DC. Mas no cinema, se você tá cansado de filme de super-herói e que não aguenta mais, cara, você também não vai aguentar isso aqui, porque ele é basicamente um filme de super-herói bom que a gente tem visto aí nos últimos 20 anos. Eu gosto do elenco, eu gosto muito do ator que faz o Superman, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele aqui, que é um nome muito complicado, mas eu gosto dele. Gosto da atriz que também faz a Lois. Enfim, o elenco todo, o Lex Luthor tá bem pra caramba também aqui. O Krypton é algo à parte que é muito legal, eu vou falar um pouquinho dele depois. Mas, cara, todo o elenco funciona bem. Os Lanterna Verdes, enfim, o Senhor Incrível, que é a cara do Hélio de la Penha, eu não conseguia parar de pensar nisso. Mas ele é muito bom, eu não esperava que ele fosse tão bom no filme. Mas o roteiro, ele tem probleminhas. Eu acho que o roteiro ele começa com ideias muito boas, né? Essa ideia de trazer os dilemas do Superman, de ser humano ou não ser, de fazer o que ele
acha que precisa fazer ou não, ou cair dentro dessas burocracias dos seres humanos, de politicagem. Eu acho isso tudo muito bem. Isso é muito bem abordado na cena da entrevista que a gente viu no trailer também. A entrevista que a Lois faz com ele é, pra mim, a melhor cena do filme, porque ela traz toda a problemática do que seria ter um super-herói salvando todo mundo, sem perguntar nada a ninguém, sem ter um monitoramento ali do que ele pode fazer ou não, e se isso é correto ou não. Então a gente vê o Superman se questionando, cara, mas eu salvei pessoas, então eu não deveria estar perguntando a ninguém se isso é legal ou não, porque todo mundo deveria saber que isso era uma coisa boa. Então eu acho que essa dinâmica era muito boa para o filme, mas infelizmente ela é jogada fora e depois ela é resgatada lá no final de uma maneira que eu não gostei. O filme vai para outro lado, então eu acho que isso é um problema do roteiro, porque eu acho que essa ideia dele ir brigar contra a politicagem, contra a burocracia, contra, sabe, tratados de países, de presidentes, se ele pode ou não entrar no país e fazer algo e interferir numa guerra. Eu achei isso muito bacana, a maneira como a Lois Lane entrevista ele e a maneira como ele responde, eu achei uma cena muito boa, e eu acho que o filme deveria ir por esse lado, mas ele não vai. Depois disso, o roteiro começa a trazer cenas pra gente ter o Superman de volta ao nosso cotidiano, sabe? Mostrando o cotidiano dele dentro de Metrópolis. Então a gente não tá acostumado a ver o Superman salvando pessoas, cara. Nos filmes da DC, não, a gente vê ele salvar o mundo. A gente vê ele salvar grandes coisas, ele lutar com o Batman por outros motivos. Mas assim, cara, ele salva gato, cachorro, esquilo, velhinha, criança. Então o filme traz várias situações durante os dias onde ele precisa atuar. E eu achei isso genial, porque é um desafio enorme a gente fazer cenas de ação com o Superman, porque ele é muito poderoso. Então, qual foi a solução que eles tiveram? Vamos trazer várias situações onde ele vai ter que lutar com alguma coisa gigante, que é muito pesada e muito forte, para tentar igualar. Ou vamos trazer pessoas que também são tão fortes quanto eles, ou vamos trazer, sei lá, um universo que está acabando e a gente precisa de alguma coisa. Enfim, eles trazem soluções para isso, porque realmente é um desafio. Não gosto de todas as soluções que eles tiveram para isso, mas eu entendo que é difícil e eu entendo que o esforço foi bem feito. E eu curti principalmente porque ele tenta trazer algo que também no outro Superman não tinha muito essa preocupação, que era lutar dentro da cidade e destruir a cidade toda. Então aqui tem uma parte que ele luta com um bicho gigante lá, que o bicho gigante ele vai cair em cima de um prédio. Então ele se preocupa não só em bater no monstro gigante, como em segurar para ele não cair no prédio. Então ele está sempre perguntando dentro dos prédios, vocês estão bem? Tá tudo bem? E o filme se preocupa em dizer que ninguém morreu ali. Se preocupa em dizer que, cara, teve alguma coisa aqui, mas todo mundo tá bem. O que isso, no final, eu não gosto muito. Porque no final ele acaba indo para um lado que outros filmes também vão, que é trazer uma ameaça gigantesca, multiversal, do mundo e tal, que eu acho que não cabia nesse filme aqui. Mas eles trazem, e aí a gente tem destruição de prédios e tal, que isso tá no trailer, tá? Não tô dando spoiler nenhum do que não tá no trailer. A gente vê no trailer prédios caindo, então a gente vê prédios caindo, só que eles dão a desculpa de que a cidade foi evacuada em poucos minutos, e aí não cola muito bem pra mim. Eles não querem fazer de jeito nenhum com que ninguém morra nessa situação. Mas, cara, aí pra mim peca um pouco, né? Acho que ficou demais, não precisava disso, porque tinha aquela situação da guerra em outro lugar, que ele tinha que intervir ou não. Eu acho que se focasse nisso seria muito melhor. Outra coisa que eu não gostei também é a parte jornalística, né, que sempre tem nos filmes do Superman, porque ele é um jornalista, ele trabalha no Planeta Diário. Então a gente tem um núcleo do Planeta Diário que eu gostei. Eu gostei do elenco, gostei da ambientação, gostei do clima deles ali. Tem o Jimmy, tem a Lois, tem o Clark, tem o chefe deles que eu esqueci o nome, mas tem outras pessoas ali circulando que eu acho que é bom, começa bem, mas eu tenho minhas críticas também. Que é, o Clark aparece muito pouco. Muito pouco. Eu acho que o Clark não aparece 5 minutos no filme.
é só o Superman. E beleza, eu já vou falar sobre isso. A Lois, ela investiga uma coisa, mas levam ela para um lado que eu também não gosto tanto, né? Que também é ela entrar na ação de alguma forma. Ela tá participando de tudo. Não acho que precise. Talvez se ela focasse ali na investigação jornalística seria melhor, porque ela faz muito bem o papel jornalístico. Na entrevista, como eu falei, queria ver mais isso dela. A resolução final para a parte de jornalismo, eu achei muito boba. É um jeito assim que, por um momento eu pensei, cara, isso é genial, só que aí depois ele também não toca mais nesse assunto e acontece como se tivesse sido um acaso, ou como, enfim, como se tivesse sido na sorte, sabe? Mas claramente não dava pra ser sorte, enfim, era pra ter explorado mais aquilo. É o Jimmy que resolve muita coisa também, senti falta da Lois ter resolvido. Tem uma parte que a Lois tá, isso também tá no trailer, tá? A Lois pilota uma nave que não curti muito essa parte. Mas cara, tu tá falando só de coisas que tu não curtiu, que tu não gostou. Eu tô trazendo porque existe aí uma fala na internet que o filme é perfeito, que, nossa, mudou a história. E não é isso, tá? Tem muitas falhas no filme, mas porque eu quero terminar o vídeo falando das coisas boas, obviamente. E as coisas boas cara, o Superman, ele tá de volta, como eu disse, ele tá salvando pessoas. Diferente do Superman do Henry Cavill, que eu já falei que eu sou fã, esse Superman, eu torço por ele, sabe? O Superman do Henry Cavill, eu torcia pra que ele salvasse o dia, eu torcia pra ele chegar, tanto é que ele era tão fodão que no Liga da Justiça a resolução que deram foi ele ficar fora do filme em mais da metade, só chegar no final pra salvar o dia, porque não tinha o que fazer com ele, que ele era muito forte. E nesse aqui, não, eu tô torcendo com ele, eu tô junto com ele, eu quero que ele evolua, eu compro a ideia dele, sabe? De, caramba, ele apanhou pra caramba aqui, ele tá lutando, ele tá contentando, e ele tá tentando salvar pessoas. Enfim, é algo que realmente é gostoso de assistir um Superman dessa forma, sabe? Que eu lembro quando eu era criança, eu assistia lá a série do Lois e Clark, que era mais ou menos isso. Enfim, é algo que me trouxe de volta realmente um Superman que eu não via há muito tempo e que eu acho que é o tom certo para esse personagem que é tão difícil de fazer com que ele seja carismático, sabe? E esse daqui é. Outra coisa muito boa é o Lex Luthor, que eu acho que ele é um cara muito inteligente, ele cria muitos planos, ele tenta manipular rede social, mídia, política, pessoas e, enfim, eu acho que isso muito bacana o que ele faz. Acho que o texto também, o roteiro, não dá muita coisa pra ele ser melhor. E tem uma cena específica que ele faz um negócio que eu faço, cara, que me pegou muito de surpresa. Eu fiz, caramba, esse cara é vilão mesmo. E achei que foi até um pouco acima do tom do filme. E eu fiz, cara, o filme vai pra esse tom aí, mas não, foi só essa cena que eu achei bem bacana. Como eu disse, o Krypto, ele é, cara, muito bom. Eu nem sou tão fã de cachorro assim em filmes. Mas, cara, eu acho ele muito bom. Ele tá ali na medida certa, ele é um alívio cômico quando tem que ser. Ele ajuda o Superman da maneira que um cachorro ajudaria. Ele não faz nada, nenhum estripulia que você fica, ai meu Deus, esse cachorro tá fazendo isso. Não, é algo, ele é meio atrapalhado e a gente entende porque ele é no final e é muito bacana também. E ele ajuda o Superman de uma maneira que o Superman não consegue dar tantas ordens a ele é meio rebelde. Mas ele ajuda de uma maneira que faz sentido dentro do filme, sabe? Enfim, pra não dar spoiler é isso. Eu gostei muito do Krypto. É uma adição muito boa pra trama. E eu acho que é um ótimo começo para o universo da DC, o novo universo do James Gunn. Porque, como um filme, ele tem seus defeitos, como eu falei, mas ele é muito divertido, ele é muito legal. Eu saí muito feliz do cinema. E ele principalmente animado para o futuro da DC. Por quê? Ele traz o tom que vai ser esse universo. Eu nem falo o tom se que é brincalhão, que é de comédia ou não, porque eu acho que não vai ser isso exatamente todos os filmes. Que ele já até falou que não precisa ser, vai depender do diretor, óbvio. Mas o tom que eu falo é o tom de quadrinho, sabe? Que assim, cara, esse filme tem um bicho gigante. Como esse bicho apareceu, por que ele é gigante, o que ele é alienígena, ele não é.
Cara, não importa, ele tá lá, só vai ter que bater nele. Alienígenas interdimensionais e, cara, também todo mundo já tá acostumado com isso. Inclusive as pessoas da cidade estão lá filmando. E também ninguém sabe de onde veio, nem pra onde vai, nem o que vão fazer com ele, mas tá lá pro Superman salvar e para os outros heróis salvarem. Então simplesmente tem coisas assim de quadrinho, tem um universo paralelo que é construído com tecnologias que ninguém entende, que eles também não explicam muito, mas tá lá. É algo que assim, é um filme muito nerd. Eu acho que quem é um espectador comum, assim, né, um cidadão médio que não consome tanto as coisas do mundo nerd, do mundo geek, ele vai estranhar um pouco. Eu acho que vão gostar, mas vai estranhar um pouco. Eu acho que é um filme muito nerd, tipo assim, cara, não explica o que é, ninguém sabe. É o modelo James Gunn de ser, e eu acho que se o universo for por aí vai dar muito bem, sem explicar muita coisa. Cara, é um universo de quadrinho, de super-herói, e é isso mesmo. Tem bicho aqui, e tem alienígena, e tem... Enfim, acho isso muito bacana. Eu acho que como um filme, se eu fosse analisar como um cidadão médio, um filme como todos os outros, eu daria uma nota 6,5, 7 para o filme do Superman. Mas como fã e como nerd que sou, apesar de ser um amador, não entender muita coisa, eu dou uma nota 8 para esse James Gunn, ó, pro James Gunn também, mas pro filme Superman, uma nota 8, uma nota que engloba não só o que foi feito, mas também o sentimento que traz para um novo futuro da DC, beleza? Então me diz aí se você quer, o que você achou, gostou, não gostou, clica no gostei, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Tamo junto e até a próxima.